entrevista agora o Dr. Rafael Quaresma, que é da casa, da diretoria, na verdade ele é da comissão do Código Consumidor, aqui da subseção de Santos, além do diretor do SINDOC, coordenador do SINDOC, que, na verdade, é uma figura de alta representatividade com relação ao Código Consumidor. Tudo que é com relação à reclamação passa por você, né, Rafael? A grande maioria, né? É um prazer participar do programa e realmente serviço não falta, né? Nessa parte relacionada ao direito do consumidor, ao Código de Defesa do Consumidor, talvez uma das leis mais difundidas e conhecidas na nossa sociedade, a demanda de trabalho, a questão das reclamações é muito volumosa, é bastante grande realmente. Outro dia nós conversamos em entrevista com o Dr. Risato Nunes, e nós estávamos conversando justamente na verdade, difundir maior o Código Consumidor, não só por causa em reportagens de TV, mas pelo consumo, o aumento de consumo. Isso gera muita desgaste com relação ao consumidor, porque não vem discriminado nada na nota, as reclamações, e você está familiarizado com todos esses temas, porque no SIDOC param reclamações vivo, questões de tributo, tudo isso passa na sua situação, né? Vamos vai te falar num caso concreto, que é o caso da Vivo aqui. O direito do consumidor, a relação de consumo talvez seja mais presente no nosso dia a dia, né? Até dormindo somos consumidores do fabricante do colchão, enfim. Então nós temos esse direito muito presente e por conta disso o Código ele inaugurou uma proteção por parte do Estado que vai desde o âmbito federal até o âmbito municipal. Então nós temos a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, um órgão vinculado a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, vinculado ao Departamento de Direito Econômico, do Ministério da Justiça, a Fundação PROCON no âmbito estadual e nos municípios, os PROCONs, no nosso caso, o SIDOC. Então toda essa rede de proteção do Estado ao consumidor quer fazer justamente com que ele reivindique mais os seus direitos e se torne mais consciente dos direitos. Essa lei que você disse do imposto, Sérgio, vai de encontro a esse ideal, a essa pretensão, não é? De fazer com que o consumidor tenha prévio conhecimento de quanto que ele paga de tributo, já que a nossa carga tributária é uma das mais altas do mundo, quanto ele paga de tributo naquele valor da nota fiscal, do produto ou do serviço que ele adquire. Então, é uma lei até de 2012, que entraria em vigor em 2013 por conta da necessidade de adaptação tanto dos comerciantes, dos fornecedores, como também do programa necessário para fazer essa discriminação. De fato não é fácil, são muitos tributos de vários entes, não é? Federal, estadual, embora a lei fale do tributo federal, mas é necessário uma adaptação e daí a prorrogação do início de vigência dessa lei. Então é de 2012 para começar em junho de 2013 e agora, como houve essa prorrogação, se inicia em junho de 2014. Me parece que a pretensão é justamente de conscientizar o consumidor. Rafael, tem muitos assuntos importantes que interessam totalmente à sociedade, que é a proteção. O nosso país hoje tem uma carga tributária muito grande. Nesse caso específico dos tributos, o consumidor pode devolver o produto, não pode se negar, falar, eu não quero, se você não me discriminar, eu não vou comprar. Até porque se o imposto, né, o tributo, ele fosse facultativo, vamos assim dizer, certamente nenhum de nós pagaria, né? Então, essa imposição, na verdade, o que a lei quer é dar maior publicidade, uma maior clareza, até para que o consumidor saiba, já que a cobrança, já que a tributação ela não é linear, né, de acordo com o produto ser supérfluo ou fazer parte da cesta básica, enfim, nós temos uma carga tributária maior ou menor, então é fazer com que o consumidor saiba, por exemplo, lá na latinha de cerveja, não é? Quanto ele paga de tributo, já que a fatia tributária é bastante grande em produtos como esse. E me parece que a conscientização vem por detrás de tudo isso, já que um dos princípios do Código é o direito à informação. A informação só é completa quando, além do preço ostensivo ao consumidor, se passa ao consumidor como é composto aquele preço, não é? Porque no preço pago, no valor cobrado, não tem só o custo do produto ou o lucro do comerciante, tem também toda essa carga tributária que serve para fazer frente às despesas do Estado. Então é importante que o consumidor saiba. E a ampliação realmente dessa fiscalização é muito importante. Saber que não é apenas isso tem que estar interligado à sociedade toda. Por exemplo, o McDonald's, ele é obrigatório isso no mundo todo, ele informar
quanto tem de porcentagem de, sei lá, de gordura nos alimentos, o valor calórico deles. Isso provavelmente é uma imposição da Organização Mundial de Saúde que atinge o consumidor. Então, realmente, a gente vê a ampliação no mundo e chegando ao nosso país, porque já no McDonald's você observa quanto você gasta, o valor calórico energético de cada lanche. Vamos avançar aqui, vamos para outra questão muito polêmica, que é a questão das operadoras. TIM, Vivo. Agora, recentemente, teve um problema da operadora Vivo na Baixada Santista, que interessa mais aqui a região. E essa questão toda foi uma questão que trouxe aí muito problema, né, para vocês ali, porque realmente foi a Baixada inteira foi afetada, né? Aliás, a Baixada, né, a nossa região, Santos, também vem sendo sistematicamente atingida por conta da má prestação de serviço que é disponibilizada pelas empresas, Vivo e as demais também, não é? E temos um marco ali inicial de 11 de dezembro, quando houve aquela pane geral relacionada ao serviço da operadora Vivo, que deixou ali sem funcionar as linhas de telefonia fixa, móvel e transmissão de dados. Foi um apagão completo, total, em relação a Vivo. De lá para cá, outros episódios se sucederam. Na Zona Noroeste, em 17 de dezembro, depois no final de dezembro, 27 também. No dia 14 de março, até tínhamos uma operação do PROCON, realizamos com a vinda do ônibus aqui à Baixada. E naquela semana, moradores da Nova Sintra, por conta de novos atos de vandalismo detectados lá na subestação da Zona Noroeste da Vivo, moradores da Nova Sintra ficaram sem o telefone, não é? Sem o serviço de telefonia, e nessa semana, segunda-feira passada, dia 7 de abril, a transmissão de dados 3G não funcionou, pelo menos em Santos, das 9 da manhã até por volta de 1h30 da tarde. Em todos esses acontecimentos, o SIDOC agiu de acordo com aquilo que está a seu alcance, não é? Que foi tanto de chamar para uma conversa os representantes da empresa, e eles vieram, fizemos sucessivas reuniões na sala de situação da Prefeitura Municipal de Santos, com a participação do secretário de Defesa da Cidadania, com a participação do Ministério Público, promotor de Justiça, de Defesa do Consumidor, presente em todos esses eventos, com uma ideia, Sérgio, bastante interessante, de tentar evitar a lavratura do auto de infração. A aplicação na esfera administrativa de 7 milhões de multa poderia ser substituída por alguma outra medida da empresa, claro, desde que a empresa tivesse interesse nesse sentido. Da mesma maneira, o Ministério Público, através lá do Dr. Sandro, também tentou, não é, em relação à ação civil pública, encontrar uma outra ferramenta, uma outra solução para evitar a propositura da ação. De janeiro, 24 de janeiro até 19 de fevereiro, foram 3 reuniões e nenhuma delas nós concretamente avançamos, né? Então foi muita conversa, tratativas nossa e da empresa, mas de termos práticos, nada. Motivo pelo qual acabamos fazendo a multa, aplicando a multa de 7 milhões para o episódio lá de 11 de dezembro, e agora 2 notificações já foram enviadas, estão pendentes de resposta, uma de 14 de março, que a empresa recebeu no dia 17 de março, e não respondeu, e agora a outra de 7 de abril, que essa empresa está no prazo para nos esclarecer o que houve em relação à telefonia 3G, né, o sistema 3G. Mas qual é a ideia? Unificar esses procedimentos e, além de se aplicar nova multa, tentar caminhar na gradação da sanção, da penalidade que o Código estabelece. Porque o Código fala que a pena pecuniária é uma das sanções, mas a suspensão temporária de atividade é outra, o encerramento das atividades. Então, se a gente conseguir, e é lógico que isso é muito difícil, porque estamos falando de uma empresa que fatura quase 3 bi por mês. O orçamento mensal da Vivo é maior do que o orçamento anual da Prefeitura de Santos, que é um orçamento grande, não é? Então, assim, o poder econômico é absolutamente inquestionável e incomparável. Agora, a ideia é fazer com que a empresa reflita sobre isso e dispense uma atenção ao consumidor aqui da Baixada, mas ao consumidor brasileiro, que ela dispense, nós sabemos, ao consumidor europeu, não é? Porque a Vivo Telefônica é espanhola e na Europa o serviço tem a qualidade diferente do serviço que tem aqui. E, na verdade, estamos citando o caso Vivo e o nome da empresa Vivo porque é notório. Não é um procedimento que todo mundo sabe, não é um procedimento... por isso citamos o nome da empresa aqui, como poderia ser TIM, e claro, e outros que apresentam os mesmos problemas. E até o Rafael tem ciência disso, mas saiu uma divulgação, a Anatel tem mais de 1 milhão de reclamações
por causa das empresas, pelas operadoras de telefonia. Por que sanar um serviço que é tão importante para um país e que apresenta tantos defeitos? É um serviço tido por essencial, inclusive, né? Quer dizer, se o serviço é essencial, ele precisaria minimamente funcionar, né? Ou funcionar ali com um mínimo. Me causa estranheza aí, justamente a questão de eventos, agora que nós temos, né? De Copa do Mundo já daqui a 2 meses, daqui a 2 anos as Olimpíadas, tecnologia 4G. E a gente não sabe como isso vai funcionar, porque se já não está funcionando bem agora, talvez com uma sobrecarga aí de serviço, né, de usuários, o sistema entre em colapso, não aguente, enfim. Nós tivemos, isso é objeto de averiguação lá nossa através de ofício, né? Temos aí um bom canal com a Anatel, com a própria operadora, para que esclareça os pontos, porque muitas coisas acontecem e a gente também não sabe de fato o que aconteceu, e é importante que a empresa elucide, explique, como de fato ela explicou em relação ao episódio de 17 de dezembro, de 11 de dezembro, não é? 11 de dezembro, lá quando houve a pane geral, os 2 sistemas da empresa entraram em colapso porque foram rompidos por equipes de trabalho que estavam, uma na Padre Manuel da Nóbrega, outra na Anchieta, e que cada qual rompeu lá um sistema de comunicação deles. Então é importante que a empresa traga essas informações, mas é sobretudo mais importante que a empresa queira melhorar a prestação do serviço. Eu, falando pelo SIDOC, em relação à multa, não tínhamos intenção nenhuma de aplicar a multa. Agora, é o único recurso que nós temos para fazer com que a empresa reflita a esse respeito. Agora, o que objetivamos é uma melhor qualidade do serviço. Estamos tratando com a empresa a questão agora da utilização do sistema dela por parte da Nextel, não é? Porque a Nextel agora tem transmissão de dados e isso parece que gerou uma sobrecarga em toda a estrutura da Vivo. Não sei se é ou não, mas cabe a ela agora nos informar, porque se houver essa sobrecarga, precisa alguma outra medida ser adotada para melhorar o serviço. Para encerrar, só a única coisa que eu queria para encerrar é perguntar que a Páscoa está aí. Eu queria saber do Rafael, porque hoje tem todo um esquema para Páscoa, até para proteção ao consumidor, né? Todas essas datas comemorativas, tanto o SIDOC quanto o PROCON, eles passam dicas ao consumidor até para evitar que problemas maiores aconteçam, não é? Então, essa semana nós estamos em operação no Centro Histórico de Santos, nas lojas que comercializam esse tipo de produto, para verificar a forma de estocagem, armazenagem, temperatura, condição da embalagem e também se as informações em relação a preço, a questão de diet light, de brinquedos para as crianças, se todas essas informações são ostensivas e vêm e são prestadas pelo fabricante, não é? Então, tudo isso é objeto de averiguação e de fiscalização, tanto por parte do SIDOC quanto por parte do PROCON. Eu quero agradecer ao Rafael pela presença dele aqui. Rafael, já veio uma vez, 2 vezes, venha quantas vezes quiser, tem muita coisa para te bater, porque na verdade quem se favorece é o cidadão santista, o cidadão da Baixada toda, principalmente. Muito obrigado aí pela presença. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer falar, estar aqui na minha casa e eu estou sempre à disposição.